Olá, eu sou Kevin Peixoto Abílio e apresento esse seminário sobre séries de Fourier, né, para a matéria de tópicos especiais em fluidos e engenharia térmica. Meu objetivo aqui é fazer uma breve explicação sobre o que seriam as séries de Fourier e fazer como um exemplo, deduzir os coeficientes da série, é claro, e como um exemplo tratar da expansão das principais ondas utilizadas na indústria musical, as ondas de sintetizadores, quadrada, senoidal, onda dente de serra, por exemplo, e fazer uma interpretação, uma análise de o que isso tem a ver com a qualidade do som da onda e uma interpretação física até. Então vamos seguir com o que seria a série de Fourier. Bem, uma série de Fourier ela é a soma de infinitos termos, assim como alguma outra série. Esses termos são inumeráveis, tem uma relação de injeção com os números naturais. Por exemplo, aqui nós temos um n natural e uma função com o n no meio durante essa série. E a série de Fourier ela é uma expansão, ela busca aproximar uma função através de uma soma. E os termos dessa soma eles utilizam as funções básicas periódicas, função seno, cosseno e a função constante, que ela também acaba sendo uma função periódica pela definição de função periódica. Aqui a função constante estaria no primeiro termo da série, o A0, e para a função de período 2π nós vamos ter que a expansão por série de Fourier dada da seguinte forma. Temos que f de x é aproximada por A0 sobre 2, somando ao somatório de n igual a 1 até infinito, de an cosseno nx, bn seno nx. Os coeficientes A0, an e bn eles podem ser calculados pelas seguintes equações, que eu vou deduzir mais à frente. Uma função de período 2L, isso aqui vai ter uma importância depois no momento da análise musical, em física até. Nós temos que a expansão muda um pouco. Ao invés de usarmos o cosseno de nx e seno de nx, temos o cosseno de nπ sobre lx e o seno de nπ sobre l. Por que disso? É porque nós temos uma função que ela não é mais 2π periódica, e as funções seno e cosseno são 2π periódicas. Então a gente precisa meio que fazer uma mudança de variáveis. Não chega bem a ser uma mudança de variáveis, mas é um certo ajuste para que o período encaixe nas funções. E os coeficientes eles são dados pela fórmula que muda um pouco. Ao invés de a gente ter 1 sobre π, a gente vai ter 1 sobre L. E ao invés de a gente ter cosseno de nx e seno de nx, a gente passa a ter cosseno de nπ sobre lx, seno de nπ sobre lx. Mais uma vez, os coeficientes serão deduzidos mais à frente. Bem, seguindo aqui, eu gostaria de falar sobre funções pares e ímpares e sobre um lema que ele vai ser muito útil durante algumas deduções e a expansão das funções em séries de Fourier. Bem, uma função par ela é definida como uma função f de x, tal que f de menos x seja igual a f de x. Então, basicamente, a gente tem que uma função par seria uma função que ela é espelhada no eixo y, no caso, no eixo das abscissas. Enquanto uma função ímpar seria uma função f de x, tal que f de menos x seja igual a menos f de x, que a gente teria já uma função que ela é espelhada na origem. Uma observação importante, combinada com o lema, é o produto de uma função ímpar por uma função par é uma função ímpar. E o produto de duas funções ímpares é uma função par. Aqui eu cometi um erro de escrita, devia ter visto isso antes de começar a gravar o PDF. Enfim, só frisar que aqui o produto de duas funções ímpares é uma função par e não uma função ímpar, tá? E o lema é o seguinte: para intervalos simétricos, a integral de uma função par equivale a duas vezes a integral de zero até o limite superior do intervalo, e a integral de uma função ímpar é igual a zero. Em aqui termos matemáticos, a gente tem que a integral de menos a até a de uma p de x, sendo p de x uma função par, equivale a duas vezes a integral de 0 até a da função. E para uma função ímpar, a integral de menos a até a vale zero. A são
menos até A sendo um intervalo qualquer. E aqui, usando A, né, porque tem que ser um intervalo simétrico. Eu não vou deduzir esse lema, ele é um tanto quanto intuitivo. E se a gente parar para pensar, você tem que, como uma função par, ela estaria rebatida no eixo vertical. Você tem que os dois lados eles são iguais, então, portanto, a área abaixo dos dois lados do gráfico teria que ser a mesma. Enquanto para uma função ímpar você teria a mesma área, só que um lado ele estaria rebatido, né, no inverso. Ele estaria abaixo da... Ele estaria rebatido na origem, então as áreas elas se cancelariam. Isso aqui é importante para a estatística, por exemplo, né, quando a gente fala em densidade de probabilidade, com uma distribuição normal. Enfim, esse lema ele é bastante importante. E seguindo, né, eu gostaria de falar também sobre produto interno e funções ortogonais. Aqui eu vou definir produto interno como sendo, né, interno de funções f, g, como sendo a integral de f vezes g dx. Vale frisar que isso não é a definição rigorosa de um produto externo por um espaço interno por um espaço vetorial de funções, né, que a gente teria que considerar algumas coisas como equivalência, né? Por exemplo, uma função f é equivalente a uma função h se a integral da diferença entre as duas funções for zero, mas isso de menos infinito até infinito. Mas a gente tocando o barco, né, vamos considerar isso aqui como produto interno, que ele já vai ser o suficiente, né, para dedução aqui. E a definição de função ortogonal, que também é uma coisa útil para séries de Fourier, né, para algumas reduções e para expansão, no caso da função senoidal, que eu vou tratar mais para frente, é o seguinte: duas funções elas são ortogonais caso o seu produto interno seja igual a zero, sendo a f de x diferente de g de x. E aqui uma observação, né, que os seguintes pares de funções são ortogonais. Bem, então aqui eu vou fazer uma demonstração das funções ortogonais. Eu vou correr um pouquinho por causa da limitação de tempo e do que eu desejaria trabalhar, né, com as aplicações. Então vamos lá, eu vou primeiro pegar o par dos cossenos. Eu tive problemas com a câmera do meu celular, então eu acabei escrevendo a demonstração e digitalizando, né? Então vamos lá, para o caso de m igual a n, eu teria o cosseno ao quadrado de nx, ou m, né, tanto faz, os dois são iguais. Isso aqui usando a identidade trigonométrica 1 menos o seno ao quadrado de nx dx, 1 menos cosseno 2n, é o que está escrito aqui, dx. Usando a linearidade da integral, a gente separa, né, como sendo a integral da soma. Integral do cosseno é o seno, como está variando de menos π até π, isso aqui vai dar zero. E aqui, como está variando de menos π até π, daria 2π, 2π sobre 2 dá π. Para o caso do intervalo de menos L a L, a integral valeria L, porque basicamente a gente estaria trabalhando com cosseno de nπ sobre L, né? Então o L cancelaria com o outro, a gente teria o mesmo esquema do π para anular esse pedaço. Para n diferente de m, né, a gente vai usar, eu usei aqui a separação de variáveis, né, o v menos integral de v du. Como v é uma função seno, eu estou variando de menos π até π, isso aqui vai zerar, e aqui eu vou ficar com mais uma integral. Aqui eu já fiz o jogo de sinais, né, menos com menos daria positivo, e separei aqui os números inteiros dentro da integral, que estaria variando de menos π até π. Usei mais uma vez a separação de variáveis, o v menos integral de v du, aqui eu já peguei o zero, estou mantendo o lado esquerdo da igualdade. Como eu tenho u, que é uma função seno, e está variando de menos π até π, isso aqui vai zerar. E aí, mais uma vez, eu fiz o jogo de sinais, separei os números inteiros de dentro da integral, e aqui eu tenho que essa integral é igual nos dois lados, né, como pode ser visto aqui nessa igualdade. Aqui eu organizei um pouquinho melhor o que está escrito. Fazendo o famoso jogar para o outro lado subtraindo e aplicando a distributiva, eu vou ter 1 menos n ao quadrado sobre m ao quadrado. Como m é diferente de n, isso aqui é diferente de 1, e portanto parêntese é diferente de 0. Pela propriedade da multiplicação, as duas funções são ortogonais e a integral tem que ser igual a 0. Usando os pares de seno, mesmo esquema, a gente vai ter aqui a integral de seno ao quadrado, que daria meio, né? Se separar a fração aqui, isso aqui já foi calculado aqui em cima, né? No caso aqui do cosseno, aqui era uma soma, mas como é zero, somar e subtrair zero não faz diferença por definição. Então basicamente é π,
mesma coisa valeria, caso eu estivesse usando um L, eu teria N, π sobre L. Para eles diferentes, né, usando a separação de variáveis, eu teria isso aqui. Como U é uma função seno, variante de menos π zera esse pedaço. E essa integral aqui já foi calculada aqui em cima, porque m é diferente de n. Então, basicamente, seno de n e seno de m são ortogonais caso n seja diferente de m. Para o seno e o cosseno, né, aqui eu tenho as outras entidades trigonométricas, no caso o seno da soma, né, no arco da soma. Aplicando ela duas vezes eu acabo com esse caso aqui. Eu posso separar essa integral. Para o caso de n igual a m, eu não deveria ter separado a integral, mas eu teria um seno de zero, que daria zero, então eu teria só essa primeira metade, que já foi calculada aqui, né? E aqui eu tenho o cosseno variando, isso aqui vai dar zero. Caso eles sejam diferentes, eu também teria o cosseno variando de modo que daria zero, né? Então, as funções elas são ortogonais. Seguindo agora para os coeficientes de Fourier. No caso do A0, basta integrar dos dois lados. É o que eu fiz aqui em relação a x, no intervalo de menos π até π. Aqui eu estou pegando a função 2π periódica, é claro. Aqui eu não poderia jogar essa integral para dentro do somatório, né? Porque eu tenho um somatório infinito, então a linearidade da integral não se aplica, mas eu não tenho os mecanismos para trabalhar com isso no momento, então eu vou jogar e a gente assume que funciona, porque no caso aqui vai funcionar. Não estou roubando, professor. Aqui eu vou ter a integral, manter do lado esquerdo, que eu já calculei a integral, variando. Basicamente eu vou ter uma função ímpar aqui, e a integral do cosseno é o seno, que variando de menos π até π vai dar zero, então basicamente eu vou ter A0π é igual a essa integral. E organizando um pouquinho melhor e jogando π dividindo, vou ter que A0 é igual a 1 sobre π, integral de menos π até π, f de x dx. Para usar n's, a gente usa o cosseno de mx, m é natural, integra dos dois lados. Aqui eu já cancelei, porque a integral do cosseno é o seno, e como está variando de menos π até π vai dar zero. Mais uma vez eu joguei a integral para dentro do somatório, né, embora seja uma falha um pouco grosseira, é o que temos. Aqui eu vou ter duas funções ortogonais, então eu já posso zerar. E para o caso aqui de AN, cosseno de NX, cosseno de MX dx, isso aqui vai ser zero, caso N seja diferente de M, e caso os dois sejam iguais, isso aqui vai ser π. Basicamente o que eu escrevi nessa linha aqui. Isso mostra que o AM é igual a 1 sobre π, a integral de fx cosseno de mx dx. Bn, mesmo esquema, a gente multiplica por seno de mx, e aí eu vou ter aqui uma integral de uma função ímpar, no intervalo simétrico, que dá zero. Aqui eu vou ter duas funções ortogonais, então vai dar zero no intervalo simétrico. E aqui, para o caso de seno de nx e seno de mx, será zero caso eles sejam diferentes, por causa da ortogonalidade, e π caso sejam iguais. Portanto, o Bm é igual a 1 sobre π, integral de menos π até π, f de x seno de mx dx. Para funções de período qualquer, aqui eu vou fazer uma associação e uma mudança de variáveis. Eu vou ter o π para a função de período 2, x para a função de período 2π, perdão, e t para uma função de período 2l. Escolhi t de propósito. Então, x é igual a π sobre lt, dx, π sobre l dt. Jogando aqui nos coeficientes, para o a0, eu teria a função πlt, isso aqui eu vou chamar h de t. Aqui eu jogo, eu corto o π com o π, tenho aqui o L, perdão pela criança chorando aqui na rua, não tem muito que eu possa fazer sobre isso. Então a gente tira o L da integral, h de t dt. Para o AN, mesmo esquema, f π sobre lt, eu vou chamar de h de t, que eu vou ter o cosseno de π sobre lt, corta π com π, joga L para fora da integral. Seno, mesma coisa. Então a gente acaba encontrando os coeficientes para uma função 2L periódica. Uma observação aqui, eu vou definir t como período e t0 como o menor período possível, tal que h de t seja igual a h de t mais t0.
Isso eu estou fazendo para definir aqui a frequência da função como sendo 1 sobre p e a frequência fundamental 1 sobre o período mínimo. Bem, então aqui seguindo, né, o exercício, eu vou fazer a representação de algumas funções de onda clássicas da indústria musical. Então aqui eu vou começar pela onda quadrada. Eu vou definir h de t como sendo menos k de menos L, quando t vai de menos L até 0, e sendo k, quando t vai de 0 até L, né, aqui um esboço de como seria essa onda quadrada. Se eu abro aqui num sintetizador, por exemplo, eu tenho aqui, né, formato. É claro que aqui ela está considerando uma quantidade menor de termos da série, né, ela está truncando, então ela acaba tendo esse decaimento aqui. Mas voltando aqui para o cálculo, né, eu tenho que h de t é uma função ímpar, portanto eu já consigo cortar os termos a zero, né, porque eu vou ter a integral no intervalo simétrico, que é zero, e o produto na função ímpar, uma função par, que é o caso do cosseno, é uma função ímpar e, portanto, no intervalo simétrico a integral dá zero. Então basta calcular os b's. Aqui eu vou ter 1 sobre L, integral de menos L até L, h de t seno de t. Como o produto de uma função ímpar por outra ímpar é uma função par, eu tenho que é duas vezes a integral de 0 até L, de h de t seno n pi L sobre t. No caso k, né, o h de t passa a ser k nesse intervalo. E aí basta calcular isso aqui, a integral do seno. Separando k, jogando k para fora da integral e calculando aqui a integral disso aqui, eu vou ter menos L sobre nπ, corta L com L, cosseno de nπ sobre Lt. Aqui a gente passa a ter menos 2k, nπ, cosseno de npt sobre L, variando de 0 até L. E aí a gente passa a ter uma situação. Para o caso de um n ímpar, né, a gente vai ter um cosseno de π, né, um número ímpar multiplicado por π, então esse cosseno passa a ser menos 1, menos o cosseno de zero, que é menos 1, então aqui eu teria menos 2, então eu vou ter 4k nπ, é o bn, e para o caso de um n par, eu teria o cosseno de um par π, que seria igual ao cosseno de zero, menos o cosseno de zero, então 1 menos 1, isso aqui daria zero, então o bn, para um n par, seria zero, ou seja, nós só temos os termos ímpares da série de Fourier, que é o que pode ser representado aqui. Aqui eu substituindo, né, o L por meio, porque seria 2L igual ao período, então para o caso da frequência fundamental teria que ser meio. E aqui representando, né, eu teria apenas números ímpares vezes a frequência fundamental. Eu teria, né, um múltiplo ímpar da frequência fundamental para cada harmônico dessa onda, πt sobre 2 por causa da substituição de período para frequência. Né? Então, o que acontece? O porquê? Esses harmônicos ímpares, eles produzem bem menos interferências na onda. Isso acaba gerando esse som meio oco, parecido com um instrumento de sopro. Parece uma flauta. A onda quadrada ela é bem comum, foi bem comum em videogames, por exemplo, o Tetris, né? Alguma coisa assim. E ela acaba tendo essa qualidade de ter um som meio parecido com um instrumento de sopro. É o que acontece também com tubos de ar. Né? Você passa a ter só os harmônicos ímpares da onda. Prosseguindo agora com a onda dente de serra. Deixa eu só conferir o microfone, está conectado. Né? A gente tem a onda dente de serra, que eu defini como sendo menos kT. Né? Ela é uma onda que decai com o tempo. Mais uma vez eu tenho uma função ímpar. E ela isso aqui para todo intervalo, né? E, portanto, eu já posso cortar a 0 e a n. Então, calculando B, eu teria a integral de menos L até L, de menos kt, eu tirei o k de dentro da integral, fiz aqui a substituição de variáveis, né? O v menos integral de v du. E aqui eu tenho menos Lt, nπ, cosseno de npt sobre L, variando de menos L até L, mais, né, por causa desse sinal de menos aqui, passa a ser mais L sobre nπ, integral de menos L até L, cosseno de nπ L sobre Lt, dt. Então, calculando essa integral, a gente passa a ter um seno, vai cortar, eu vou ficar só com esse termo aqui, eu já fiz a substituição de variáveis. Né? Então, Bn ele passa a ser menos 2kL nπ sobre nπ.
substituindo na fórmula. Repare, e aqui eu já fiz a substituição também do período para a frequência fundamental, que agora eu tenho todos os harmônicos. Eu tenho um valor aqui, e é interessante que aqui por ter um L você também poderia ter uma relação com a frequência, então você vai ter um decaimento à medida que você vai subindo o harmônico da onda, você vai ter uma amplitude cada vez maior. Essa constante aqui ela representa a amplitude da onda. E aqui eu teria, né, o seno justamente da frequência da onda, esse N, frequência fundamental, corresponde à frequência do harmônico, πt sobre 2. Né, aqui mostrando em um sintetizador, se eu pego uma onda de serra, dente de serra, né, aqui mais uma vez, ela não usa a série completa de Fourier, mas agora temos todos os harmônicos. Então, se for observado, ó, o som dela é mais cortado. Você poderia descrever como sendo um som mais úmido. E é bem comum em música pop também, rock, anos 80 teve bastante disso. Né, que eu tenho uma música que ela usa um sintetizador com onda de serra. Claro que o timbre não é igual, porque aqui eu peguei uma onda bem básica, mas dá para entender mais ou menos a qualidade do som na onda de serra. Seguindo agora, né, com a apresentação, a gente teria a onda senoidal, que ela é comumente utilizada, produzida por instrumentos de sopro, pelo diapasão, que é uma ferramenta que era bem comum para afinação de instrumentos. Hoje em dia caiu em desuso, porque usam-se afinadores digitais, né, e ela é definida H de T como sendo K seno de πL T, né, de menos L até L. É uma função ímpar, então a gente acorta a 0 e a N. E para calcular os Bs, a gente pode tirar essa constante de dentro. Né? No caso de n igual a 1, teria o seno ao quadrado, que é basicamente o caso lá de funções ortogonais, e aqui a demonstração, né, que isso aqui ficaria L, 2L, corta, né, esse 2L com esse, então ficaria igual a K, amplitude, e para o caso de um n diferente de 1, a gente cairia no caso de um produto interno de funções ortogonais, que já foi demonstrado que é igual a 0, e portanto, parece até piada, K seno, aqui eu substituí o n sobre L pela frequência fundamental, e como n seria igual a 1, eu teria a frequência fundamental sobre 2, πt. Pois todos os Bs de n maior que 1 são iguais a 0. Né? E é de se esperar que você tenha justamente a mesma função em uma série de senos, e a característica do som é que você passa a ter uma onda bem vazia, por assim dizer, um som bem oco, porque ele tem ausência de harmônicos, né? Então você acaba não tendo a interferência, mesmo quando eu toco acordes, né? Que é o caso de uma onda senoidal. Aqui eu preparei uma coisa interessante, né? Aqui eu já considerei as frequências, começando aqui de 440 Hz, eu teria anotar lá, que é o padrão de afinação dos instrumentos. Se eu pegasse a segunda nota da série harmônica, como é esperado, eu dobrei a frequência, subo uma oitava, então eu teria um Lá de novo. Pegando a terceira nota, eu teria que ter um Mi, que bate, né? Tem uma pequena diferença de tom, porque, né, o teclado ele é um instrumento temperado, e a gente não usa as notas da série harmônica para afinar as notas do instrumento. Né? Tem um cálculo um pouco diferente, que senão, conforme você fosse partindo de frequências fundamentais diferentes, as notas nunca iriam se encaixar. Se eu pego mais uma nota da série, eu teria o Lá de novo, né? Faz sentido, porque eu multipliquei por 4, e 4 é potência de 2, então eu teria dobrado 2 vezes a frequência. Né? Seguindo agora para a próxima nota, eu teria aqui, ó, mais, né, o Dó. É interessante que as notas da série harmônica, elas são consonantes. Elas são, digamos que, bonitinhas de se ouvir, diferente de notas fora da série harmônica que são desagradáveis. Né? Se você reparar aqui, ó, você passa a ter interferências destrutivas, enquanto com a série harmônica você não tem isso. E vale notar que a série harmônica ela forma o que a gente chama de escala chinesa ou escala pentatônica, muito comum na música popular também. Espero que tenham gostado.